10 dicas de como seduzir aquele homem ou aquela mulher dos seus sonhos. Eva, só que não! Gente, olha, definitivamente eu não sou a pessoa certa para dar esse tipo de dica, até porque eu vou explicar para vocês. Fiquem comigo até o final e vocês vão entender por que a Sullivan não fica dando esse tipo de dica. Seguinte, essa questão da sedução, né, fujam, tá? Ai, deixa eu seduzir, deixa eu ver essa dica, então vou fazer assim, então vou fazer assado. Vamos ser sinceros, você tá sendo você? É a primeira pergunta que eu te faço. Criatura de Deus, como é que você se conecta com uma pessoa que você quer se relacionar, minimamente que seja? Como é que você de fato se conecta com essa pessoa se você está se utilizando de artífices, ou seja, de artifícios, coisas que não são da sua natureza, não são naturais a você? Percebe? Você percebe o quanto isso é falso? A gente já está numa sociedade de filtros, de inúmeras coisas faciais e X, Y, Z, né? Uma loucura isso daqui. A gente já tem dúvida do que a gente vê, se é IA, se não é IA, inteligência artificial, se aquilo aconteceu de fato. Aí você ainda me vem, né, com essas diquinhas, que isso é antigo, né? Dica de como você vai seduzir, aí vista essa lingerie, aí faça assim, leve a mulher para jantar no tal lugar e abra a porta e faça aquilo lá. Se isso não for da tua natureza, se isso não for verossímil de você, não for orgânico, vai ser falso. E uma coisa que é interessante, o nosso inconsciente, existem inúmeros estudos que constatam isso, o nosso inconsciente, ele tem uma leitura instintiva, nós temos uma leitura instintiva de perceber quando a pessoa, ela é verdadeira, de quando aquilo é coerente, né? Então, tudo isso que a gente inclusive vê, tem até uma série maravilhosa chamada Lie to Me, super indico, né? Que foi inspirada no nosso queridíssimo Paul Ekman, né? Esse especialista que trouxe isso como ciência, inclusive, né? Apesar de alguns não considerarem, eu super considero uma ciência de você ler ali as microexpressões faciais, né? De você ter essa capacidade. Pois é, essa capacidade, de alguma forma, todos nós temos, tá? Ela é instintiva. Muitas vezes você não sabe, mas você olha pra uma pessoa e fala, não vou com a cara dessa pessoa, meu santo não bateu. O que será? Deve ser alguma coisa, sei lá, não sei o que é. Pois é, alguma coisa aí no teu inconsciente tá falando, cuidado. Essa pessoa aí não é coerente com o que ela fala. Inclusive na comunicação tem esse estudo, tá? Se aquilo que você tá falando não tá de acordo com o teu corpo, né? Se o teu corpo não corresponde à tua fala, o tom de voz e por aí vai, a pessoa vai sacar, tá inseguro, não sabe o que tá falando, não sei se eu consigo confiar nessa pessoa não, né? Pois é, ela tá trazendo aí uma informação, o jeito que ela tá falando não tá ressoando comigo. Isso por quê? Porque não é verdadeiro, não sai de uma verdade. Logo, esses joguinhos de sedução, eles funcionam a curtíssimo prazo. Então a dica que eu te dou aqui é, se você quer conquistar uma pessoa, se você quer estar com uma pessoa de verdade, se você quer ter um relacionamento com essa pessoa, parta da sua verdade. Busque a sua verdade. Sullivan, mas é tão desafiador. Quem hoje em dia, né, muita gente fala pra mim, não, mas as mulheres não estão buscando mais essa verdade, ou, mas os homens só querem isso, só querem aquilo. Tá, mas então que tipo de gente que tá chegando até você? Isso é frequência, isso é vibração. Se você ficar vibrando na escassez, ou seja, se você ficar acreditando que não existem pessoas para você o tempo todo, se você alimentar essas crenças, lembre-se, as crenças são autorrealizáveis. Elas estão aí porque, de alguma forma, o teu inconsciente entende que elas estão te protegendo, né? Então, o exercício que você tem que fazer é, por que essas crenças estão aqui? Como elas foram instaladas, né? A partir de qual memória, a partir de qual situação, eu estou honrando quem nisso tudo, aí até introduzindo essa questão sistêmica, né? A constelação sistêmica, então avós, bisavós, tataravós, qual foi a história do seu pai com a sua mãe, dos teus avós maternos, dos teus avós paternos, isso também pode estar aí no teu campo e você está honrando ali uma situação, uma crença, né? E tá reverberando, tá levando isso adiante. E, gente, não subestimem isso tudo, tá? Isso é antigo pra caramba, tá? O Bert Hellinger, quando começou a trazer aí à tona a questão da constelação familiar, né? Que muita gente critica, caraca, ele já vinha de um estudo lá das tribos Zulu, né? Então, assim, são inúmeros povos no planeta Terra que já vinham estudando essa questão da ancestralidade. Você vê, por exemplo, no México, né? Eles têm altares ali para as pessoas que se foram, essa questão de honrar esses ancestrais, de olhar para esses ancestrais, né? Você vê na China, você vai em vários lugares como eles cultuam, né, essa questão com a ancestralidade. Então isso não é algo recente, não é algo absurdo, não existe estudos, inclusive em torno dos campos mórficos, né, de como a gente carrega isso nas nossas células, são memórias, a gente carrega isso. Então, qual
que é a lição de casa? Eu preciso entender por que eu atraio o que eu atraio. Eu preciso entender por que essa situação está acontecendo. Eu preciso entender em mim, então, por que eu tenho tanta dificuldade de acessar uma outra pessoa, né? De seduzir, entre aspas, né? De repente, de ser atraente, né? Por que eu tô me sabotando nessa questão de ser atraente? Porque essa questão da atração, gente, não é só beleza, não. Aliás, beleza é 2%. Eu conheci pessoas belíssimas, e você também já deve ter conhecido pessoas muito lindas, mas que não tem o quê? O tal do charme, né? Da conversa, do diálogo. É aí que tá a coisa toda, né? E isso vem o quê? Essa comunicação efetiva vem de onde? Da autoconfiança, da verdade da pessoa. Se existe alguma coisa dentro de mim que está destoante, que eu não estou acessando, eu jamais vou conseguir acessar outra pessoa. Se eu não consigo me acessar, me conhecer, como é que eu vou acessar outra pessoa? Então, parta desse princípio. Se você quer seduzir alguém, se você quer chegar próximo de alguém, conhece-te a ti mesmo. Eu acho que eu sou até meio repetitiva nisso, mas eu sou, sabe por quê? Inclusive os sutras budistas falam muito disso, Buda falava bastante disso. A gente aprende pela repetição, não tem jeito, né? Foi pela repetição que muitas das crenças que você tem aí na tua cachola foram introduzidas, né? E estão reverberando aí no teu campo. Então eu vou precisar ser essa pessoa aqui para repetir para você. Conhece-te a ti mesmo. Observe o diálogo interno, a história que você se conta. Por que você se conta essa história, né? Pergunte-se. Não tome as coisas como verdade únicas. Pergunte-se constantemente. Observe, tá? Mas por que para mim é tão desafiador acessar o coração de uma pessoa, atrair uma pessoa? Não caia nessas falcatruas de joguinhos da sedução, tá, gente? Isso daí é uma máscara, e toda máscara tem prazo de validade. Ela vai cair em 10 dias, em 5 dias. Então, a melhor forma que você tem de chegar, de acessar alguém, é primeiro, se conectando com você. Segundo, se conhecendo profundamente. Terceiro, sendo o mais verdadeiro possível, sendo o mais original possível, trazendo a verdade, buscando trabalhar aí sim a sua autoconfiança, para que a sua comunicação acesse, para que a sua comunicação de fato se conecte com a outra pessoa. Aí sim, você vai ter uma sedução a longo prazo, né? De repente até com casamento marcado, coisa boa. A gente tá falando pra muito além, né? E a sedução, ela é todo dia. No dia a dia de um casal, é todo dia. É com carinho, é com um beijo, é com um detalhe, é uma florzinha ali do campo que você traz pra pessoa, com um café da manhã na cama. É nos detalhes, tá? Para de ficar aí ovacionando gurus de sedução, de sei lá o que, de curtição. E, bom, a não ser que você queira algo ali de curto prazo, né? Só para uma curtição, mas não tá com nada. Isso aí é só superficial, certo? Então, beijo grande, te espero aí no próximo vídeo e até a próxima. Boa sedução para vocês. Tchau, tchau.